no Rio Grande do Sul, inclusive, sua cidade lá. O Pablo, que faz as minhas thumbs, e a Julie, que era a companheira dele na época, entendeu? Entendi, só uns amigos, então. Só amigos mesmo. Né? Então, assim, era pra gente curtir. Aliás, sempre foi isso. RPG, eu acho que é um... Cara, RPG. Eu lembro de jogar RPG molecote, cara. A última vez que eu joguei... toda vez que a gente fala sobre isso, eu joguei RPG Vampiro à Máscara. Esse aí é o mais assustador, né? Nossa, esse era animal porque ele era mais social, sabe? Dá pra você jogar com uns personagens que eles tinham skills políticas, sabe? De trocar... Sim, mas eu joguei Vampiro loucamente, aquele livrinho verde, etc. Só que uma vez o Léo inventou de fazer uma aventura assim, nesse Vampiro à Máscara. A aventura era que nós seríamos o vampiro e viveríamos com aqueles poderes. Então nós interpretávamos a nós mesmos, só que vampiros. E é impressionante, cara, quando você dá poder à pessoa e o poder de imaginação, as atrocidades que o cara faz. E dentro do jogo a gente começou a fazer um monte de atrocidade. Nós, ali, vampiros, entendeu? Aqui chegou 3, 4 sessões, eu falei, Léo, para de jogar isso daí que não dá. Até hoje, se você comprar um livro de Vampiro à Máscara, eles colocam, olha, isso aqui é só um jogo, tal, etc. Porque realmente mexe com a cabeça. Vampiro mexe muito. Porque ele tem a ver com o mundo real, né? Tem a ver com... Mas tu jogou Baldur's Gate 3? Zerei. Mas esse é o jogo da minha vida, cara. Você jogou? Eu tô jogando agora de novo, acho que pela quarta ou quinta vez. Puta merda, que jogo foda, cara. É isso que um RPG deve ser, sabe? Acho que num computador. O RPG, é claro, é muito mais aberto do que isso, mas você percebeu que aqueles caras fizeram um jogo com amor. Esse Baldur's Gate 3, os caras fizeram de fato... Esse eu joguei, assim, eu joguei a primeira vez, assim, meio, sabe, e achando ele gigantesco. Quando eu joguei de novo, que eu vi que eu não vi nada. Você não viu nada, muita coisa pra ver ainda. E aí eu fui jogando várias outras vezes, né? Agora eu tô tentando o modo honra lá. Vamos ver se eu vou... Não, aí eu joguei normal, finalizei a história e achei que o final da história ficou legal, entendeu? Pra mim ficou legal. Mas aquele jogo é tão fantástico, cara, que você vê a diferença de pessoas. E eu comprei ele já no Early Access. Assim, quando soltou a primeira vez, tinha só o primeiro ato, eu já tava jogando. Tu jogou os outros, assim? Porque Joguei. Tem uns outros jogos parecidos. Inclusive o Icewind Dale, zerei todos. Na época, hoje em dia eu já não lembro mais, era bem tosquinho, né? Mas foi uma grande revolução. E eu acho que o RPG talvez seja a melhor forma de ensinar. A melhor forma de ensinar as pessoas. Tu é professor de português, certo? Eu dei aula de inglês, mas, bom, sim. Exato. Imagine que você, como um professor de história, um professor de geografia, coloque as crianças da sala de aula dentro de uma experiência lúdica onde elas possam viver, por exemplo, o golpe da República, em 1889. Onde elas possam viver o que foi as bandeiras. Inclusive tem holandês fazendo a bandeira, acho que a bandeira do elefante da arara. Eu tenho esse RPG também, comprei, eu não lembro o nome agora de cor. Mas o holandês ficou fascinado com a história do Brasil e decidiu fazer. A gente desvaloriza tanto as coisas que a gente tem, a gente desvaloriza tanto o nosso próprio país e sempre com essa síndrome de vira-lata, entendeu? Seria tão interessante se isso fosse... Tem o pessoal aí do RPG Planet, o Cello e a Lina, que fazem conteúdos incríveis. Acho que eles estão lançando um sistema deles, chama Old School Essentials. Eu acredito que é isso, tá? Eu acompanhei meio por alto. E é maravilhoso. Essa galera faz um trabalho, cara, um trabalho que não é reconhecido. Isso deveria virar, sabe... sei lá, uma atividade extra dentro das escolas, porque você trabalha tudo, você trabalha história, você trabalha matemática, você trabalha um monte de coisas. No vídeo de hoje, por exemplo, eu estava recomendando algumas leituras. E nessas leituras que eu estava recomendando, eu falando assim, cara, o brasileiro acha muito se ele lê 5 livros por ano. Se ele lê 5 livros, ele acha que leu demais. Não é, cara, tem que ter o hábito da leitura. E o que cria o hábito de leitura? Gibizinho, revista em quadrinho, Batman. Lê, né? Porque um povo que lê não é vítima de Lula, de Bolsonaro, de Boulos, de Pablo Marçal. Um povo que lê não é vítima de uns caras desses. Agora o que tem é um bando de imbecil aí seguindo esses... Porra, cara, os caras são os vigaristas. São vigaristas, cara. Não tem o que falar. Eu sei que você... Tu passa o dia falando desses caras, né? Cara? São vigaristas. Você não fica indignado? Eu sei assim que aqui... Você tem que ser sempre gentil com os seus convidados, e sempre é. Mas eu lembro de uma que você tá falando com o Pablo Marçal. Nesse dia, ele veio aqui e me deu 40 mil reais e a gente transformou em 120 milhões.
Aí você falou, caralho, mas como tem otário, né? Bem espontâneo o seu, né? E ele falou, não, você tá falando do lançamento que eu fiz, tá? Do loteamento que eu fiz, aí ele já misturou curso com loteamento, a gadaiada imunda dele, que é a mesma gadaiada do Bolsonaro. Eles aí são as viúvas da mitagem do Bolsonaro. Como o Bolsonaro agora broxou, né? Eles precisam de novo imbecil. Esse é o... Tu acha? Eu acho que são duas galera, assim, acho que uma galera assim, menos... Eu acho que a galera do Pablo Marçal, ela é uma galera parecida com do Bolsonaro, mas que menos, sabe? Assim, não é assim, era bolsonarinho e agora é Pablo Marçal. Eu não sei, é uma galera escrota da mesma forma, uma galera ignorante, burra, de QI 83 da mesma forma. Mas é interessante, cara, que o cara chega aqui e ele fala, gastei 40 mil e fiz 120 milhões. Você trabalha com internet a sua vida inteira. Vocês trabalham também, certo? Alguém aqui já trabalhou com tráfego pago? Alguém que está me assistindo trabalha com tráfego pago? Sabe que isso é impossível. Nem mesmo em públicos altamente aquecidos você faz 120 milhões com 40 mil reais. Isso é impossível, isso não existe. Pergunte para qualquer pessoa que trabalha com tráfego pago. Pergunte para qualquer pessoa que estuda música vendo um palhaço como o Pablo Marçal falando a respeito de música. Pergunte para qualquer pessoa que entenda de helicóptero ver um Pablo Marçal falando de helicóptero. Qualquer pessoa que entenda de Ayrton Senna, um Pablo Marçal falando de Ayrton Senna. Um Pablo Marçal falando de empresas. Um Pablo Marçal falando de qualquer coisa. Isso só engana imbecil, cara. Eu lembro que ele aqui no podcast, ele falou assim, eu duvido que você tenha a capacidade de aguentar se você tiver um balão de R$1 milhão. Você tava tomando prejuízo de R$1 milhão aqui, cortaram a sua monetização e o caralho e tal, e ele querendo te ensinar o bagulho. E ele te dizendo quanto é que você ia ganhar se você seguisse a lábia dele. Vai se fuder, cara. Vai pra puta que pariu um cara como o Pablo Marçal. E essa galera dele. Mas ele é um bicho... Tu acha que ele é um bicho que vai ser mais recorrente na política de agora em diante? Ele tá tentando o foro privilegiado. Pra quem não sacou qual que é a do Pablo Marçal, ele quer a imunidade parlamentar. Porque qualquer um que pesquise as suas atividades entende que o seu enriquecimento é no mínimo suspeito. Mas não era só ele ficar quieto em vez dele arrumar todo o problema que ele arrumou? Quando você tem imunidade parlamentar, você faz o quê? Tá lá essas velhas do Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi presidente da República. Mas essas velhas lá, que foram cagar na mesa do Xandão, etc., tá todo mundo preso. O Bolsonaro, porque tá comendo pastel com o irmão do Gilmar Mendes, eles entendem que ele vale como uma peça política. Então tá solto. O Marçal quer ser o quê? Quer ser uma figura política. Para gozar de um sistema judiciário que é absolutamente falho do Brasil, para alguma benesse que ele possa ter. Então ele vai lá, se precisar, no começo, ele começou a entender o jogo depois, né? Se ele precisar falar que Bolsonaro e Lula são iguais, ele fala. No começo, você lembra? Ele fala, para mim a diferença entre Lula e Bolsonaro é que só falta o dedo, um falta o dedo. Aí depois, se precisar seguir o Bolsonaro com a cadela imunda, que é o que ele faz hoje, ele faz. Porque sociopata é assim. Sociopata. Eu estava falando com você aqui nos bastidores. Um cara que manda uma mensagem pro Datena, mandou uma mensagem pro Datena, dizendo, me desculpa, tal, etc. E depois, no mesmo dia, o cara tá falando, pegou no priquitão ou não pegou? Você é jeque, você é estuprador. Você é conhecido na cadeia. Você pagou ela pra ficar em silêncio. Sendo que o caso foi arquivado, né? Agora a menina muda a versão dela. Mas enfim, ele não tem que provar? Ele tem que provar. Porque senão é muito fácil... Veja, como seria escroto? Chegar um candidato pro Pablo Marçal e falar o seguinte, tu molesta tuas crianças, né? Tem aqui nesse podcast um molestador que molesta os seus próprios filhos. Isso é mentira, tá? Não tem nada a ver com verdade. Uhum. Aí o Pablo Marçal, não, mas isso nunca aconteceu. Eu vou provar que você molesta os seus filhos. No último debate eu vou provar. Isso não é uma canalice? Você não rompe com o próprio tecido que deveria ser civilizacional. Uhum. Então, quando os caras falando a Tramontina foi injusto, agora é comunista, né? Não, eu sou o Gordão Censuras. Gordão Censura. É esse o apelido, Jean? Gordão Censura. Quando o Datena tá falando... E o Datena é um... Eu tenho um nojo do Datena. Oxe, por quê? Eu tenho, cara. Você já viu o Danilo Gentili? Como personagem político? Como pessoa que ele é. Tá. Tu já viu o Danilo Gentili contando as histórias do Datena no bastidor? Não.
Então procure Tá, saber. vou procurar saber. O cara chega lá, o Diguinho, lá no negócio, vai deixar um negócio no camarim do cara. Vai sair daqui, seu filho da puta.